Sejam bem-vindos a mais um MedFit Podcast. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que já é nossa conhecida, né, Dinho? Segunda vez já, né? Segunda vez, né? Ela já é nossa quase da casa aqui. Quase host. Tá, quase host, exato. Gostei. Essa palavra é bonita. E a gente vai falar sobre alimentação, óbvio, porque ela é uma baita nutri. E ela trabalha na equipe da Osterman, do núcleo de balão, tá? O que é o balão? Não é um balão de festa, né, Dinho? Não é isso, né? Gás hélio. Não é isso, é o balão intragástrico. Então a gente quero saber tudo sobre esse assunto, tá, Lari? Seja bem-vinda novamente. Tô muito feliz de estar aqui de novo, quando a gente volta, né, porque gostaram da nossa presença, graças a Deus. Então espero contribuir com esse assunto, que eu venho atendendo aí há 5 anos, esse público. E é um assunto que não é muito conhecido, assim, pelas pessoas, né? Algumas pessoas nem sabem do que se trata, tem muito preconceito, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa era a minha primeira pergunta. Quanto tempo que tu tá no balão e como que surgiu essa questão de trabalhar com o balão? Então, eu entrei ali na clínica Osterman logo quando abriu. Na verdade, eu conversei com o Dr. Rafael quando tava a obra subindo ali, né? A gente tava com o cimento no chão ali e a gente foi conhecer a clínica e tudo mais. E aí, logo que eu comecei os atendimentos com ele, eu não atendia, né? Eu atendia emagrecimento, mas não atendia essa parte de balão intragástrico. E daí, logo depois, ele começou a colocar e me veio com a ideia, com a proposta de eu fazer os atendimentos desse público. E aí, eu fui atrás, né? Porque é uma coisa que realmente eu tinha uma noção bem básica, mas eu não lembro de ter visto, assim, nem na faculdade nada sobre isso. Imagina. Então, fui atrás de entender o que era o processo. E até hoje, assim, eu tô agora fazendo um curso novo pra ir me atualizando nesse sentido, assim, né? Mas fazem em torno de 4, 5 anos, assim, quando a clínica abriu e começou a fazer esses atendimentos. Porque muda muito o padrão de dieta de quem tem balão e quem não tem balão? Muda bastante, né? Porque quando a gente fala de alimentação, de dieta, de emagrecimento, a gente tá falando ali de um padrão alimentar dentro da rotina da pessoa que a gente vai melhorar, né? Com o balão, existe um período de aproximadamente 30 dias, aonde muda completamente a alimentação. Então, o foco não é, nesses primeiros 30 dias, uma alimentação só saudável. É uma alimentação que faça com que o balão se adapte, né? Que ele não dê nenhuma rejeição, não dê nenhum problema, que a pessoa não tenha tanto efeito colateral. Então, esse é o objetivo das fases da dieta, que são algumas fases que tem ali no primeiro mês. O balão é uma diminuição do estômago ali mecânica, né? Um balão mesmo vai diminuir o espaço no estômago, correto? É um silicone de estômago, é isso? Na verdade, uma curiosidade, assim, da onde que surgiu o balão, né? Surgiu com um menino, na verdade, um menino, assim, uma criança, ele tinha mania de comer cabelo, tá? Nossa, que gostoso. Ele comia cabelo. Tem até um nome desse distúrbio, né? Não tem? É uma doença, né? Não sei o que é. Então. Tem. E aí, esse menino não conseguia comer, porque o estômago dele já era pequeno, era uma criança e tinha muito cabelo ali dentro. Aí, na época, tiraram um raio-x, eu acho, não sei o que foi, e aí viram aquilo ali, e alguém, depois disso, pensou, bom, Associou. então vamos fazer algo que ocupe um espaço no estômago da pessoa para que ela coma menos. Inicialmente... Isso faz muito tempo, anos, assim? Não sei dizer quanto, mas muito, pelo menos uns 20 anos, Tá. assim. E aí, inicialmente, eles fizeram um balão que ele era com ar. Ele não tinha o líquido, porque hoje ele é preenchido com soro fisiológico, né? Inicialmente foi feito um balão só com ar e não teve efeito, né? Eu acho que comprimia, talvez, né? Só o volume não adiantou. Tem que ter o peso. Precisou do peso também, Perfeito. pra dar os mecanismos de saciedade e tudo mais. Então, não é que não adiantou nada, mas não foi suficiente, assim, pra, né, investir e fazer o procedimento. E aí, depois foi trocado, né? E eles começaram a colocar o líquido mesmo, que é o sorinho, né? Coloca um sorinho, coloca uma corzinha ali no sorinho pra gente saber nos primeiros dias se não teve nenhum vazamento também, que é feito, dá pra ver através da urina. Mas hoje em dia ele é enchido na hora, assim, né, pelo profissional, né, pelo Dr. Rafael. Ele vê ali a anatomia do estômago e vai preencher de acordo com a anatomia do estômago da pessoa, né. Isso varia muito também dos tipos de balão, que existem alguns tipos diferentes, né? Quais? Então, a gente tem o balão de 6 meses, que é um balão que ele precisa ser... Ele é colocado através de endoscopia, tá, gente? Só pra vocês entenderem, assim, que não é... É aquele pano, tá, gente? Goela abaixo. Assim, não é uma cirurgia, não é um processo cirúrgico. Isso é feito dentro da clínica mesmo,
né? Então é bem tranquilo, assim, né? Tu tem uma sedação, como se fosse fazer um exame de endoscopia mesmo, e aí quando tu acorda, né, o profissional já colocou esse balão em ti. Então é algo tranquilo, não é hospital, não é anestesia geral, não é... Que tem gente que fala assim, ó, ai, depois que eu fiz a cirurgia, aí eu vou ver, mas cirurgia? A pessoa tá falando do balão, não é uma cirurgia. Ele se enquadra no padrão de cirurgia. Não é porque tu não corta o estômago, tu não faz procedimento. nada, é só um procedimento, né? Onde a pessoa coloca ali esse balão. Então, assim, o procedimento é, a escolha de qual tipo do balão vai ser através do cirurgião mesmo que vai fazer. Depende de quantos quilos a pessoa precisa perder, depende de vários fatores. Então, a gente tem o de 6 meses, que foi o primeiro que foi criado, que coloca por endoscopia, e daí a pessoa fica 6 meses com esse balão e depois retira ele com endoscopia também, né? O balão é colocado vazio, né? Ele coloca ali por um caninho vazio e aí, como eu falei, vai enchendo de acordo com a anatomia de cada estômago. Depois, eles criaram o balão de 1 ano, porque viram assim, bom, se as pessoas estão emagrecendo com 6 meses, tem algumas pessoas que precisam emagrecer mais ou precisam de mais tempo para melhorar esses hábitos alimentares, por que não fazer de 1 ano? Né? E aí foi onde começou o balão de 1 ano a ser feito. Inicialmente ele também ele não tinha essa adaptação que tem hoje, porque hoje a gente tem o balão de 1 ano ajustável, que é o quê? No meio do tratamento, a gente consegue ajustar. Quando o paciente fala que já não tá sentindo mais tanta saciedade, então vai lá, dá uma aumentadinha. Mais uns 100 ml. Dá uma aumentadinha. Então, assim, hoje em dia o de 1 ano que a gente usa lá na clínica é mais esse, é mais o ajustável mesmo. E agora veio um novo, né? Veio aquele tal do deglutível. Isso. Tá. O balão deglutível chegou no Brasil esse ano, assim, né? Ele é colocado lá fora há bastante tempo e chegou agora, assim, pra gente, né? Ele tem algumas diferenças. A primeira diferença é, tu não vai fazer endoscopia pra colocar ele. Ele é, assim, tamanho de uma cápsula grandinha. Eu acompanhei as 2 pacientes primeiras que colocaram lá na clínica, eu acompanhei o procedimento, né? Porque eu não conhecia. Então, a pessoa vai ingerir aquela cápsula com água mesmo e aí ele tem um volume padrão, assim, sabe? E aí e depois ele mesmo é eliminado pelo organismo, assim. Ele aumenta o tamanho depois que chega no estômago, ele vai absorvendo o líquido e vai aumentando. Sim, o doutor vai fazer a mesma coisa, de preencher e tal, mas ele, como é um tamanho padrão, ele tem um tamanho padrão do líquido também que vai entrar ali, né? Mas é assim, paciente acordado, não tem sedação, nada. É preenchido como? Soro fisiológico também e azul de metileno, que é o líquido pra né, depois ver se tem algum vazamento, alguma coisa assim. Mas é preenchido com... É porque ele é deglutível, a pessoa vai engolir, vai ter um caninho junto? Isso. Ah, mas é preciso de sedação ou O não? fio fica pra fora. Não. A pessoa não fica agoniada com aquilo ali? É uma agonia, mas... Mas não fica fazendo reflexo de vômito? As 2 que colocaram, o mais difícil é engolir a cápsula, porque é uma cápsula grandinha, assim, né? Mas as 2 que colocaram foi tranquilo, assim, é agoniante, né? A pessoa fica, assim, um pouco, às vezes, nervosa. A gente pensou, das próximas vezes vamos colocar uma musiquinha ambiente, fazer algumas coisinhas assim, né? Botar um óleo essencial, enfim. Então, o legal é que não precisa ser retirado, né? Então vai saindo aos poucos. Qual é o prazo? 4 meses. 4 meses. 4 meses ele vai ser eliminado. É um material, né, que foi feito para ser eliminado nas fezes. Tá. Então, em 4 meses ele vai ser eliminado pelo corpo. Então, assim, não precisa do procedimento da endoscopia, nem para colocar, nem para tirar. Então, é um dos fatores que algumas pessoas, né, preferem. Ele vai diminuindo ou ele, a partir dos 4 meses, ele começa a ser digerido? Não, ele rompe e aí é digerido. Ele fica no tamanho padrão dele. Até o prazo... É 3 a 4 meses que o fabricante fala, né? Não tem como precisamente colocar. Mas aí quando ele rompe, ele é eliminado, assim, tá? Diz, assim, os pacientes que a gente colocou ainda estão com o balão. Então eu quero ver isso na prática, mas dizem que geralmente o paciente não nota, assim, quando saiu. Tipo assim, não dá pra ver o material das fezes, enfim. Não dá pra ver um cocôzinho azul. Mas e a fome volta, será? Não, aí que tá, calma, nós vamos chegar aí. Não. Tá, então deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Que a gente tava falando dos nutrientes e a absorção quando a gente coloca o balão. A absorção de nutriente, né? Muda, modifica ou só os volumes mesmos que são, né? Do alimento que são menores, assim? Ótima pergunta. Funciona?
não muda nada. Então, esse é um dos benefícios, assim, que eu gosto do balão, né? Porque diferente da cirurgia bariátrica, onde tem um desvio ali no intestino, né? No caso da cirurgia de bypass, né? A sleeve nem tanto. Mas a bariátrica acaba tendo, né, uma redução ali nos níveis de absorção de nutrientes. O balão não. O balão, ele é só, assim, vai como se o teu estômago tivesse um pouquinho mais cheio, mas ele não vai mudar nada a nível intestinal, ali na absorção de vitaminas, entendeu? Então, o Mas alimento... na digestão, por exemplo, de proteínas, né? Que a gente sabe que o estômago é o principal. Ele atrapalha um pouquinho? O paciente se sente mais difícil a absorção? Sim. A Porque digestão? automaticamente o suco gástrico ali vai ser menor, né? Porque o volume do estômago é menor, né? Ou não, será? Não chegar. O que acontece? O dia que coloca o balão, a primeira semana, assim, que é o que eu falei que tem aquela dieta mais diferenciada, né? Que é uma dieta líquida mesmo. O que acontece? Entra o balão no estômago e o mecanismo é produção de suco gástrico. Sim. Porque, sei lá, caiu alguma coisa aqui, eu alimento, né? E aí produz suco gástrico. Então, por isso que não cabe mesmo quase nada. É uma dieta mais de hidratação mesmo, do paciente não desidratar. Porque tem o balão mais a produção de suco gástrico. Então, é 50 ml nos primeiros dias que a pessoa pode consumir. Então, tu estávamos falando lá pra gente sobre a questão do copinho, né? Eu achei interessante, eu não sabia sobre isso. Eles têm um copinho medidor de comida, né, Lara? Explica isso aí pra Dinho. Isso. E Pra mim também, né? Porque eu também não sei essa questão do copinho. nesse início, eu até esqueci o que você estava me perguntando, Edinho, porque antes, o que era? Absorção de nutrientes. Ah, tá. Isso. Não muda, né? Eu expliquei, não muda. No início, tem essa produção de suco gástrico, então realmente sobra, sim, 50 ml. Tem alguns pacientes que ainda não conseguem nos 3 primeiros dias. Parece absurdo, né? Porque eu pego o copinho, 50 ml é aquele copinho de cafezinho, pequenininho. E eu mostro pro paciente, eu digo, ó, é isso aqui, mais ou menos a cada 30, 40 minutos, e ainda tu não vai virar. É molhando a boca, pouquinho, tu não vai. Porque se virar que não couber, volta, né, nesses primeiros dias. E eles né? vomitam muito, Lari? Assim, o primeiro dia, segundo dia, máximo o terceiro dia. Depois, vida normal. Então, geralmente a gente coloca, né, o procedimento faz ali na quinta e sexta. O pessoal, final de semana, fica em casa pra na segunda-feira já Voltar pra vida. voltar a trabalhar, assim. Tá. Claro, tá mais fraco devido à dieta, né? Então, eu sempre aviso também a pessoa, depende de como é o trabalho dela, né? Se é um trabalho, assim, muito pesado, aí eu explico, né? Que vai sentir fraqueza, se a pessoa dirige, né? Muito, muito longe, assim, tem que ter uma organização na alimentação nesses primeiros dias. Então, eu explico tudo antes também. Eu fiz um tratamento de injetáveis numa paciente nossa, né? Porque a gente tá no mesmo grupo de balão. Na primeira semana dela, pra ela não ficar tão enfraquecida, exatamente pelo fato de não estar conseguindo comer muito, foi bem legal. Sim, a gente faz, até tem alguns pacientes que sofrem um pouquinho mais, né, nesses primeiros dias e não conseguem fazer a dieta de hidratação, então a gente faz um sorinho, né, pra hidratar, dá pra gente colocar coisas mais lindas dentro desse soro de hidratação. Florescer esse sorinho aí, né, Ô, Lari, e vamos falar então de como que é como é que tu monta uma dieta pra alguém que tá colocando um balão? Tá. Como é que é, assim? Então, a gente vai fazer a dieta do primeiro mês, ela tem mais ou menos um padrão, diferente de todas as outras dietas, porque eu não trabalho com padrão, eu trabalho com dieta com o nome da pessoa, né, com a rotina dela, mas assim, o primeiro mês é algo mais padrão, por conta, né, do procedimento que a pessoa fez, tem que ter a aceitação ali do balão. Então, ela vai colocar o balão e nos 3 primeiros dias, a gente chama de dieta de hidratação, tá? Porque assim, a gente consegue ficar bastante dias sem se alimentar, sem comida, o corpo humano, né, sem morrer, enfim. Mas sem água, né, 3 dias, tu já tá num processo de desidratação bem intenso. Então, o objetivo dessa dieta é só hidratar realmente a pessoa, né? Então, assim, os 3 primeiros dias é líquidos claros ainda, porque pra gente ter certeza que não teve nenhum vazamento. Vale ressaltar que nunca aconteceu até hoje na nossa equipe, mas é uma recomendação. Protocolo de segurança. Protocolo de segurança, né? Então eu dou algumas recomendações do tipo, não usar o vaso preto, quem tem em casa vaso preto, né? Tem que fazer um xixi no vaso branco pra olhar como é que tá o xixi, até pra ver o nível de hidratação. Ali a gente consegue ver, né, se tá muito desidratado e tudo mais. Mas esses 3 primeiros dias é só assim, água de coco, água, chá,
máximo um caldinho, assim, pra ter algum salgadinho, né? Tem gente que passa mal e é pela falta do sal, né? Sim. Tem gente, eu tô passando mal. É falta de sal, às vezes, porque perde muita água, né? Acaba, né, dando um desbalanço ali. Então, é só isso aí, os primeiros 3 dias, mais ou menos a cada 30 minutos, pra hidratar mesmo o organismo, né? E eles respeitam direitinho? Tem uns mais, assim, rebeldes. Sempre tem os rebeldes. O que acontece é, às vezes, eles não conseguirem a cada 30 minutos, porque realmente não cabe. Ai, que loucura isso. Então, até uma paciente mandou, ela colocou na quarta, e ontem ela mandou pra mim, eu não tô conseguindo a cada 30 minutos, não cabe? Eu falei, primeiro dia tudo bem, mas depois tu vai tentando, né, colocar isso aí. Tá. Então, os 3 primeiros dias são assim, né, Tá. que é o Dr. Rafael chama do mar em fúria, né? Então, assim, os 3 primeiros dias é o mar em fúria. E depois o balão vai se adaptando, vai reduzindo essa produção de suco gástrico, vai sobrando um espacinho maior ali, né? Mas mesmo assim, a gente mantém daí uma dieta líquida por mais 7 dias. Então, são 10 dias entre hidratação e dieta líquida, né? E o que consta nessa dieta líquida? Então, a dieta líquida, Já vai vendo se tu vai se adaptar. Mas eu vou botar um balão na Edinho. A dieta líquida ela é um pouquinho mais completa do que a dieta de hidratação, porque daí a gente já coloca um whey, por exemplo, né? A gente já começa a colocar proteína, porque a proteína, como tu falou antes, ela tem uma digestão mais lenta, né? Mais difícil. Então, nos primeiros 3 dias não dá. A gente realmente não consegue. Não dá pra sair dali numa churrascaria. Deus o livre. Então, assim, eu tento antes, né? Antes do procedimento, fazer um bom aporte proteico, uma boa hidratação, porque aqueles 3 primeiros dias realmente não tem consumo. Mas na líquida aí a gente já coloca, né? A gente vai colocando o whey, vai colocando proteína do colágeno, vai colocando o iogurte proteico. Então vai entrando um caldinho que não é só o caldo ralo, coado, já pode ser um caldo mais grossinho, até liquidificado. Mas é água ainda, né? É água assim, é líquido ainda. Sim. É líquido ainda. Deixa eu aproveitar esse espaço que tu falou uma palavra-chave ali, eu até trouxe aqui pra mostrar. Proteína do colágeno. Tô apaixonada por isso aí. Amo Tá. também. É só o que eu uso. Cara, eu tô apaixonada por isso aí. Fala aí pra galera sobre... Tu viu também, né, Dinho? Massa. Eu tô só... Faz o quê? Faz um mês que eu tô usando também só. Ela não a conhecia, fiquei sabendo. E fala um pouquinho dela aí pra gente, Lari. Então, a proteína do colágeno, existem alguns tipos de colágeno, né? O pessoal confunde bastante, não é tudo igual. Existe o colágeno, o Verisol, né? Que é aquele que é mais pra pele, que tem a polêmica, funciona ou não funciona. Tem o colágeno hidrolisado, que seria uma reposição de proteína. Assim como tu pode usar o whey protein para repor proteína, tu pode usar o colágeno, né? O aminograma dele, né, não é igual ao do whey. Ele não tem, menor? É menor um pouquinho, mas assim... Se é uma pessoa que consome carne, que consome outras fontes, né, não vai ser um problema, Sim. tá? E existe o colágeno tipo 2, que é o de articulação. Então, existem vários tipos de colágeno, né? Quais os benefícios, assim, do colágeno relacionados ao whey protein? Não tem proteína do leite, né? Porque o whey protein vem do soro do leite. Então, o colágeno não tem nada com leite, nem contaminação. Então, para quem realmente tem uma intolerância mais grave... Ou tá querendo fazer uma retirada. Ou quer retirar o leite completamente, ou tem alergia à proteína do leite, enfim, né? Então, esse é um benefício. Digestão. A digestão dele é maravilhosa. Não existe ninguém que use proteína. Se tu não te adaptou com nada na tua vida, tentei tomar whey, tentei tomar aminoácido essencial, com colágeno... Aliás, pelo contrário, ele é tratamento pro intestino, né? Ele trata o intestino. É isso que eu gostei também dele, sabe? Ele é maravilhoso. Então, eu uso muito nos protocolos de tratamento intestinal também. E sabe o que eu gostei mais dele? A facilidade de diluir ele no líquido. Então, isso pra adesão dá muito É que certo. ele é bem fininho, né? Bem ele é fininho. É tipo creatina, assim, né? Isso. Lembra muito a creatina, né? Eu dissolvo o meu no café, gente. É absurdo de como ele é fácil, assim, Valores biológicos dá quase a mesma coisa, assim. Só diminui um pouquinho... Se tu for ver o aminograma, ele tem alguns aminoácidos que tem no whey que não tem no colágeno, né? Mas assim, se é uma pessoa que come outras fontes, como eu falei, se tu come carne, se tu come frango, se tu já tem aminoácidos de outras fontes, não é um problema, é uma reposição de proteína, só daí vai ter que fazer a equivalência da dose, de proteína, vamos dizer assim. Então, assim, para uns idosinhos da vida, casa super bem, né? Tô apaixonada por ele. Eu tenho um idoso acamado, que eu faço atendimento domiciliar. E aí a proteína que a gente tá utilizando, porque tá com sonda, enfim, né, pra ser uma digestão melhor. Mais fácil.
mais fácil é essa, assim. A gente mistura com a fórmula que ele ganha do SUS, né? Que é Sim. bem Dá desbalanceada, ela aqui né? pra mim que eu quero mostrar. Aí eu fiz uma misturinha Só ali pra... tampa a marca que não patrocina e que não pode aparecer. Daqui não tem nada de tampa marca, porque a gente vai estar vendendo lá no Evolua, tá? A gente é Call Pure, pode comprar assim, pode mostrar, é uma marca muito boa, tá? Inclusive a Lari também vai ter lá na empresa dela, né? Lari, também tem outras marcas que tem esses pedidos de colágeno, né? Porque tem várias marcas, Mas né? é um suplemento razoavelmente mais novo, né? A proteína do colágeno em si, né? Agora tá vindo muito forte, né? Eu fui É. no congresso em São Paulo mês passado e várias marcas que não tinham o colágeno agora tem. Antes tinha mais fora, né? Coloca ali Não mais tinha Era fora. mais aqui. mais... É porque antes o colágeno ele era muito ligado à pele, né? Então só se achava isso. Sim, e cápsula, né? Cápsula de colágeno. Eu me apaixonei, enfim. Não Então, funciona a cápsula, né? Porque a dose é baixa. A não É. ser que for o colágeno tipo 2. Tá. Que daí a dosezinha é baixinha, dá pra colocar em cápsula. Mas... Se Mas for- esse é tipo senão a 15 dose- gramas, então tipo é muita coisa. Teria que ser 800 cápsulas. pra ter uma dose funcionante, né? É igual creatina. Às vezes eu Sim, vejo creatina em em cápsula. cápsula. Tá, mas quantas cápsulas tu vai tomar pra dar no mínimo 3 gramas de creatina? Então não faz sentido. Ô Lari, daí então tu também prescreve pela questão de facilidade de absorção pro balão, né? Também é uma fonte Exatamente. interessante. É uma fonte interessante porque ele tem uma digestão melhor, né? Pra o pessoal do balão. E geralmente, assim... Eu não pego a pessoa que vem colocar balão, geralmente não é minha paciente já, né? Vem Sim. meio que já pra colocar. Então, assim, já tá com o processo de desbiose, que todo mundo tá, o intestino já não tá muito bom. Então, eu já aproveito, né, pra fazer um tratamento ali no início com isso. E tá, e quando que ele vai poder comer comida? É a pergunta que ele vai fazer pra ti. Né? Tá, quando que eu vou poder comer, mastigar? O gordo vai perguntar claro. isso, né? Nós que gostamos de comida é o que a gente vai Claro. perguntar. E aí? Ontem até atendi uma paciente que daí eu tava fechando os 10 dias, né? E eu fui progredir a dieta, e quando fecha os 10 dias de líquida já evolui, né? Pra pastosa daí, ainda não sólida, mas Pastosa pastosa. daí. Mas quando ela viu a dieta, porque a pastosa já é praticamente, entra bastante coisa, assim. Ela, meu Deus, eu vou voltar a comer. Ela achou que ela ia ficar na líquida um mês. Eu falei, não. Mas o pastoso é o quê? É a comida batida no liquidificador? Não chega a ser batida, a gente amassa, né? Então são alimentos de mais fácil digestão. Então, assim, Como, por exemplo? a gente faz um mingauzinho, por exemplo, com aveia, daí a gente não usa nada com leite, né? Com leite vegetal e usa uma proteína daí começa as proteínas, né? Pra enriquecer com proteína esse mingau. Purês de... Purê, carninha moída já entra, né? Tipo uma carninha moída magra, um franguinho desfiado, um peixinho grelhado. Só que as quantidades, né? É isso que eu ia As perguntar. quantidades são bem reduzidas, né? A gente orienta o paciente nesse momento, depois de 10 dias que entra nessa dieta, usar tudo pequenininho. Prato de sobremesa, garfinho de festa, aquele... Isso é uma coisa que eu oriento os meus pacientes de obesidade, tá? Que é uma questão comportamental, de ele comer pouquinho devagarinho, sabia? Eu adoro muito usar isso. Sim, porque a pessoa, ela às vezes não mudou o hábito, então ela tem o hábito ainda de comer muito rápido. E se ela não mastigar bem, né? Então, assim, o balão ajuda nisso, né? A pessoa, ela aprende na marra a fazer aquilo que tem que ser feito, que é comer devagar, mastigar bem os alimentos, né? Pra saciedade vir, porque os pacientes falam, né? Às vezes a gente esquece que o balão tá ali, mas ele lembra a gente. Se passa um pouquinho, ele já lembra. Então, é isso. Então, vai pra pastosa, mas a quantidade aumenta, assim, pra 100, 150 ml. De 50 vai pra 100, 150, dependendo da tolerância de cada pessoa. E fica tá? na pastosa quanto tempo? Fica mais 10, 15 dias. Isso daí não é muito engessado. Eu vou conversando com o paciente. E na líquida também, assim... É 10 dias, mas tem paciente que com 9 eu libero, tem paciente que com 11. E tu vai acompanhando o paciente durante todo esse... Sim. Que núcleo maravilhoso esse núcleo do Dr. Osterman. Eu marco já, assim, a pessoa fez o procedimento, eu marco já em 7 dias de novo comigo, pra eu ver como tá, se dá pra sair da líquida e evoluir, ou deixo mais uns dias. Depois de 2 semanas marco de novo, e fora isso a gente tem contato... Mas né, isso pelo tudo WhatsApp. é clínico, né? É subjetivo. Ele vai falando como ele tá. Tu não chega a fazer algum exame específico pra... Não, é clínico, É é clínico, clínico. né? Assim, o paciente eu pergunto, já tá com vontade de mastigar? Ai, já tô sentindo fome. Ou, ai, não posso nem pensar em comida, tô enjoada. Então, vai muito de cada pessoa. Feedback, né? Isso. E eles, assim, daí tá, voltou, começou a comer, já mastigar. Daí eles tentam burlar? Isso é normal?
Eles conseguem se adaptar, assim? Então, assim, o que é importante, né? No nosso núcleo tem o acompanhamento. Então, a gente não coloca balão no sentido de a pessoa, eu vou botar o balão, daqui 6 meses eu volto tirar o balão. Isso não existe, né? Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade com a nossa equipe, né? Porque a gente quer, de fato, que a pessoa mude os hábitos, melhore, né? A gente discute casos, as dificuldades dos pacientes ali no nosso grupo. Isso, nós queremos tratar a obesidade de verdade. Exatamente. Né? O balão vai ser só uma bengala, assim como poderia ser uma medicação, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele vai passando por consultas, né? Então, assim, essa semana passa comigo, semana que vem passa com a psicóloga, na outra semana passa com a Júlia, na outra semana passa com o Dr. Rafael. E aí ele vai tendo, né, nesse processo, ele vai aprendendo, né, como se alimentar, modificando a mentalidade, porque o balão, assim como cirurgia bariátrica, não opera a cabeça, né? Quem vai fazer esse trabalho é a equipe. Então não existe balão sem equipe. Eu já atendi pessoas que não são, né, não colocaram na nossa equipe, mas que me procuraram, que colocaram até em outros estados, assim, que engordaram com o balão. Engordaram. Como que pode, gente? Que engordaram, coisa. Porque se tu não aprender a comer direito, com o tempo, tu pode comer alimentos calóricos em menos quantidade e dar as calorias absurdas, né? E, enfim, então já aconteceu. Mas na nossa equipe, todos conseguiram emagrecer até hoje, né? Uns mais, outros menos, depende da adesão. Mas essa coisa da equipe coloca a pessoa pra frente, né? Só se ela não quiser mesmo, né? Sim. Eu tô com um paciente da nossa equipe que ele colocou o balão primeiro pra emagrecer suficiente pra fazer uma boa bariátrica. Sim. Né? E ele tá encontrando um pouco de resistência nessa perda volumosa. Eu gostaria que ele tivesse já mais acelerado nesse processo, Sim. né? Mas eu não sei o porquê que esse... ele me disse que tá tudo certo, né? Mas eu desconfio um pouco. Tu acha que ele aprendeu esse mecanismo de o pouquinho que come é calórico? Esse paciente em questão, não fui eu que atendi ele, tá? Então, não sei te Tu já dizer. sabe quem é? Não sei quem tá. é. Não fui eu que atendi ele, assim. Tá. Eu sei que existe essa possibilidade de colocar o balão antes, né? É uma das funções do balão para emagrecer ou para colocação antes de uma cirurgia maior, né? Mas, nesse caso, eu não atendi esse paciente em questão, né? Mas, claro, as pessoas têm dificuldades, né? Claro, normal, A gente tem, né? Tu já perdeu bastante peso, eu já perdi bastante peso. Até hoje eu tenho dificuldade, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu todo dia comeria um chocolate, né? Então, assim, verdade. Imagina ele, né? imagina essa pessoa, né? Que tá assim, o paciente de balão é um paciente que ele vem, ou o paciente de bariátrica, ele vem buscando uma última alternativa. Geralmente é um paciente que já tomou várias medicações, já usou medicações por conta, né? Geralmente, ou de qualquer jeito, ou de forma errada, sem fazer o tratamento completo. Ou ele foi lá e pegou a dieta da internet, ou ele fez uma coisa maluca, e aquela cabeça do 8 ou 80, né? Faço ou não faço? Então, ele vê a cirurgia, ou ele vê o balão como a última alternativa dele, né? Então, é um peso grande para a equipe, uma responsabilidade que a gente carrega, e a gente tem esse comprometimento, assim. Eu me apego muito aos pacientes de balão. Eu tenho um negócio assim, carinho. Assim, eu quero que dê certo, sabe? Porque eu sei que são essa pessoas, esperança que eles colocam, essa né? esperança que eles colocam na gente, na equipe, e é o que eles falam, né? A gente atendi recentemente uma paciente que ela falou em consulta. A gente podia até trazer ela, né? Se ela aceitar. Que ela nunca foi tão bem atendida, que ela nunca foi tão acolhida do jeito que a gente acolhe, que ela ficou impressionada, que ela colocou o balão na cesta e, assim, no final de semana, o doutor, a gente estava conversando com ela, perguntando como ela estava, que isso nunca tinha acontecido. Então, tudo isso, né, tudo isso acaba fazendo com que o processo dê certo, né? Sim. A pessoa se sente acolhida naquele processo, então ela sente vontade de fazer aquilo que a gente está propondo, porque ela entende que são profissionais capacitados e que estão falando para ela uma estratégia que vai funcionar. Já foi feita com outras pessoas. Sim, um negócio validado, né? Deu a mão pra ela de verdade, né? E a gente tem muito essa coisa de explicar pro paciente, né? Não é só assim, pega aqui essa dieta aqui, ó. Não, olha, tu vai fazer isso aqui por 7 dias, porque o balão está se adaptando, depois tu vai evoluir. Então, a pessoa vai entendendo o processo, né? E vai cativando ela vai entendendo que aquilo ali é pro bem dela. Então, claro, não vai acertar 100% do tempo,
Mas a gente tem uma grande mudança de mentalidade, assim. Tenho prazer de falar que a pessoa realmente sai, né, da equipe, assim, termina o processo com a cabeça totalmente diferente. Qual foi o teu maior sucesso, assim, na equipe? De números, de pesos? Temos? Temos uma senhora, eu não lembro exatamente a idade dela, mas era uma senhora, assim. Ela já tava, bom, em casa, assim, sem conseguir cozinhar, sem conseguir fazer as coisas básicas, né? Até teria indicação para cirurgia bariátrica, não lembro no momento, assim, se foi ela que optou, né, pelo balão, se foi o doutor, não lembro exatamente o que aconteceu. Se ela tinha medo, enfim, eu sei que ela optou pelo balão de 1 ano. Que bom, né? E ela tirou o balão com 8 meses, porque ela já tinha perdido 38 quilos. Que massa! E aí já tava, tipo assim, demais, né? E ela ia fazer a cirurgia. Depois ela fez a cirurgia de reparadora, ela tirou mais 10 quilos de pele na cirurgia reparadora. Então, assim, 48 quilos em 8 meses. Que massa! Mudou, né? Mudou a pessoa, assim. Tirou pelo menos metade dela, né? Nossa, que legal! Voltou a ser funcional, né? Voltou a ser funcional a pessoa. E a nossa média de peso é o quê num balão, Lari? 6 meses, assim, sei lá, 15, 20 quilos? Existe isso na literatura? Existe. A média de perda de balão, mais ou menos, é em torno de 20, 25% do peso. Tá. Mas é nessa média, assim. Então, quem tem 100 quilos vai perder seus 20 quilos. Por aí, né? Às vezes, assim, de 15 a 25, depende muito do engajamento da pessoa. Porque é o que eu te falei, não é colocar o balão. Sim, todos vão ter uma perda de peso inicial só por colocar o balão. A comida não entra, né? Porque a comida não entra, aquele primeiro, segundo mês, né? Enfim, tem uma dieta mais restritiva, então todo mundo vai perder peso, né? No primeiro mês. 10 quilos que seja. Mas os outros também são de responsabilidade da pessoa. Claro. De seguir a dieta, de começar a fazer prática de exercício físico, de mudar a mentalidade. Então precisa, né, que a pessoa se engaje naquilo ali também. Isso eu falo na primeira consulta. O balão é só uma bengala, né? E chega um determinado momento que eles podem comer de tudo daí. Eles conseguem comer de tudo. Sim, existe um momento que depois, assim, no primeiro mês, 1 mês e meio, por aí, que não existe, assim, uma restrição por conta do balão. Aí começa mais uma adaptação da dieta com a rotina da pessoa, sim. né? Daí entra aquele negócio que daí entra a Lari, né? Daí entra isso. Daí entra a dieta com o nome da pessoa pra ela, de acordo com a rotina dela, em quantidades adequadas para o balão, né? Isso que acaba reduzindo. Mas sim, existe momento, a vida é normal. Quantidade calórica, assim, reduz quanto? Tem um padrão, assim, que é subjetivo de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, uma média de calórica, assim, a taxa basal da pessoa, sei lá, 2.000 calorias, vai para metade, mais ou menos? Depende, na fase inicial ela não ingere nem o basal. Não dá nem o basal, assim, ali na dieta líquida, aqueles primeiros 10 dias ali baixa do basal mesmo, porque não tem como, né? Os líquidos têm pouca caloria, então a caloria baixa. Aí depois, aí a gente vai evoluindo. Vai depender muito, né, da rotina, de como é o trabalho, se faz exercício, se não faz, mas daí a gente já adequa de acordo com o basal um pouquinho mais. Mas tu tem um número assim, eu gosto que as minhas dietas sejam 300, 400 calorias ali a menos do que a taxa dele. Eu costumo não fazer menor do que a taxa metabólica. Eu tento manter... Tu mantém a taxa metabólica? Mantenho... Basal. Daí a gente faz o cálculo da necessidade, né? Que é a taxa metabólica mais atividades do dia. Então, eu reduzo da necessidade. Então, assim, 700, 500, 800, mas eu tento não baixar do basal. Da necessidade, né? Por muito tempo. Existe um período que eu faço. Que dá um choque. Mas eu não mantenho essa restrição muito severa por muito tempo, porque a pessoa de massa e... perde massa e a pessoa não consegue manter também aquilo ali, né? Ela já vai fazer essa restrição inicialmente por conta do balão. Então, depois... Então, assim, as pacientes perdem o quê? 10 quilos no primeiro mês. Então, é isso que anima, né? Ela continuar. Sim. Então, assim, 8, 7, 10, 11 quilos no primeiro mês. É um bom embalo, né? É um bom embalo. Eu atendi uma ontem... que fazem 7 dias, 1 semana que ela colocou o balão, já deu 5 quilos. Nossa, já fica super feliz, já é outra pessoa. Já é outra pessoa, você já tô com o pescoço, ela falava. Nossa, que maravilha. A tartaruga já...
Então, anima, né? Porque as pessoas querem um emagrecimento mais rápido quando elas tomam a decisão, assim, agora eu quero emagrecer, né? Precisa ser assim? Não precisa, né? Se tu perder 2 quilos por mês durante um ano, né? Tu perde 24 quilos, gente. Né? E perder 2 quilos por mês é muito fácil, fazendo uma dieta sem colocar o balão. Parece muito fácil, né? Mas as pessoas, às vezes, demoram pra tomar essa decisão. E quando elas tomam a decisão que elas querem emagrecer, elas querem rápido. E também aí tem a autossabotagem, né? Nesse processo, quando a pessoa faz sozinha, né? Sem um profissional. Porque a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, mas ela se autopremia, né? Quando ela começa uma rotina nova, ela se autopremia, né? Opa, já treinei a semana toda, já segunda a sexta aqui minha alimentação, treinei e tal. Agora eu vou me dar o direito de ir numa pizzaria. Sim. Então tu acaba jogando fora a semana toda de dieta, de exercício, em quantidades calóricas, né? A gente tá falando, todo o processo, né, de perda de peso. Então ela acontece muito isso, né? E também a confusão alimentar, né? A gente vê bastante pessoas achando que estão se alimentando certo, às vezes até tem um valor nutricional legal, só que também é calórico, né? Então, porque é muito diferente, eu sempre falo isso para os pacientes, existe uma diferença gritante de uma dieta saudável e uma dieta para emagrecer, são coisas totalmente diferentes. Então existem vários alimentos saudáveis que não comporta, às vezes, numa dieta para emagrecimento para aquela pessoa. Existem particularidades também de intolerâncias, existem várias coisas, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta que até tem restrição calórica, mas com alimentos que para ela são inflamatórios, por exemplo, né? Então ela vive com o intestino preso, ela vive com retenção de líquido, ela vive com queda de cabelo. Então, o que a gente preconiza, né, no núcleo e na minha atividade é o emagrecimento visando saúde, né? Saúde também entra como um pilar bem importante. Sim. Não tem como separar, né? Ou melhor, não deveríamos, né, separar, né? Isso. A saúde Claro que é uma besteira, assim, falar que as pessoas querem emagrecer por saúde, né? Sim. A maioria das pessoas querem emagrecer por estética, né? e é ótimo, porque E estética... né? Tá ligado, né? não é futilidade, gente. Sim. Tu se sentir bem, quando tu tá se saúde sentindo mental, bem... né? Saúde mental, exato, ótimo. Quando tu se sente bem, tu quer trabalhar, tu quer fazer tuas coisas, tu quer ter relação com teu marido, tu quer sair, tu quer botar uma roupa, comprar roupa nova. Então, assim, estética não é futilidade, né? Mas dá pra associar as duas coisas. Tu pode emagrecer, né, pensando na estética, mas tu pode emagrecer com saúde, né, pra ficar bonita colhendo também. Colhendo aquele os emagrecimento frutos, né? bonito, né? Tu falou tudo, Lari, agora. Essa questão de estética não é futilidade. Perfeito. Porque às vezes as pessoas, elas estão tão cansadas desse negócio de, eu não quero mais emagrecer, deixa, eu vou ficar assim mesmo. Porque estética é só futilidade. Não é. Ela é essa questão de saúde mental, né? Agora estamos entrando no nosso setembro amarelo, acho que é, né? Amarelo. Todo mês é uma cor, né? É o nosso setembro do... outubro azul daí, né? É outubro rosa, Dinho. Novembro azul. Novembro azul. O setembro amarelo é o setembro, o setembro rosa. das doenças psicológicas, depressão, ansiedade, essas coisas que a gente tem que voltar o olhar também, né? Isso também é doença, né? A gente também tem que cuidar disso. Claro. É verdade. Às vezes a pessoa fica numa negação, assim, eu me aceito assim, tudo bem. E se a pessoa se aceita, que eu conheço pessoas que realmente se aceitam, então ótimas. Ela não deixa de fazer nada por causa do corpo que ela está, ela aproveita a vida dela. Mas se está no momento, né, que tu já tá deixando de ir a algum local, que tu tem que despencar o guarda-roupa inteiro pra achar uma roupa que fique bem, às vezes tu não acha e ainda tu, né, desiste de ir num lugar porque nada fica bom em ti. Então, assim, cara, isso não é liberdade. Porque a gente fala, tem gente que fala, né, eu tenho a liberdade de comer o que eu quero, na hora que eu quero, na quantidade que eu quero. Tá, tudo bem, tu tens essa liberdade, mas daí tu não tem a liberdade de escolher a roupa que tu quer. Tu escolhe a roupa que cabe em ti. A roupa te escolhe. A roupa te escolhe. E daí qual liberdade tu quer? Né? A liberdade de botar a roupa que tu quer, de se sentir bem, ou a liberdade de comer o que tu quer? Porque os dois, infelizmente... E assim também, né? A gente tá falando de situações temporárias, né? Porque uma hora a conta também chega, né? Na questão saúde. Hoje eu tenho liberdade, como que eu quero, faço o que eu quero, mas talvez essa conta chegue e tu vai ter privações muito maiores do que aquela pessoa que sempre teve mais ou menos um equilíbrio, né?
Lá no futuro, agora tu é diabético. Já tem, né? Por mais que não tenha uma alteração ainda em exame, Sim. a pessoa já fala, eu me sinto cansada, Isso. eu não tenho... Dores articulares. Eu tenho dores articulares, eu tô sempre cansada, eu não consigo me concentrar, então... E ela ainda diz, eu não tenho nenhuma doença. E ela ainda Aham. fala, não, tá tudo A gente escuta saudável bastante. comigo. Meus exames. Estão todos normais, tem alguma doença? Não. Você Tem está saudável? colesterol? Estou. Como tá seu sono? Péssimo. Como você acorda? Cansado. Dor nas seu costas. cabelo caindo? Né? Articulações do joelho. Não Não consigo vai no andar porque banheiro. eu tenho dor. Então isso tudo, gente, né? A pessoa está mórbida. São sintomas, na verdade, né? São sintomas de uma disfunção aí, no mínimo, uma disfunção metabólica. Aí, Vale lembrar que a obesidade é uma doença, né? Não é a gente... Só a obesidade por si só já é uma doença. Não é a gente que tá falando, né? É. A gente não inventamos que a obesidade é uma doença, É a né? Organização Mundial da Saúde, Tem né? CID e tudo, né? CID E66. Esse é o CID da obesidade. O código, né? Código da doença. E é isso aí, né? Eu acho que eu aprendi tudo sobre o balão hoje. Eu acho que o Edinho já tá preparado pra botar um balão, né, Edinho? Vamos botar um de 6 meses aí. Eu vou botar um balão de... Não, só esse primeiro... Quantos quilos perde ali no começo? Só vou botar um mês. O primeiro mês geralmente é 10% do peso que a pessoa tem. Então depende do peso que a pessoa tem. Tá? Essa é a média de 8 a 10% no primeiro mês. Hoje 7% é o meu sobrepeso. É? Já andou calculando? De 6 para 7. Não, a bioimpedância, né? Eu me faço em mim mesmo, a mim mesmo. Ai, meu Deus. Tá, agora eu ia perguntar uma coisa do balão. Uma coisa interessante de falar é isso, né? Para que público que é destinado o balão? Ele falou do sobrepeso. Então, seria tem as faixas, né? Tem as faixas, né? Então, a gente tem ali o IMC, que é o cálculo, né? Que faz do peso em relação à altura. Então, a pessoa que está apta para colocar o balão é a pessoa que está num sobrepeso, até uma obesidade grau 1, se for pensando em emagrecimento, assim. E aí, existe o caso de, talvez, uma obesidade mórbida, que seria o que tu falou antes, né? Coloca o balão para reduzir um pouquinho, para fazer a cirurgia. Então, esses seriam os casos, tá? Não adianta também a pessoa quer perder 5 quilinhos e ir lá pra colocar o balão. Não é uma contraindicação. Assim. Então. Eu ia perguntar isso, se é uma minha pergunta. Na verdade, antes eu ia perguntar e esquecemos e agora entramos. Não tem ou melhor, existe isso, a pessoa... Não, eu quero colocar o balão. Né? Mesmo que não tenha uma indicação clínica, assim, né? Ela não se enquadre. Mas como cliente. Como cliente, é um procedimento... Eu posso considerar um procedimento estético e ir lá, senão eu vim para colocar o balão. Assim, a gente consegue ver agora um pouco disso no deglutível, né? Até porque ele fica menos tempo, né? E assim... Mas, assim, vai muito do profissional orientar, porque às vezes também a pessoa, ela escutou sobre o balão e ela quer perder um pouquinho de peso. Escutou o nosso podcast, né? E ela pensa que essa é a melhor alternativa para ela. Então, vale também da gente explicar, olha, no teu caso, talvez a gente pode, né, tentar... Uma medicação ou nada, às vezes a pessoa não se cuida de nada, não cuida da alimentação, não faz exercício, não faz nada. Então, uma coisa que rapidamente a gente consegue resolver, né? Então, não precisa ter esse investimento também, né? Do balão ali nesse processo. Então, cada caso é bem analisado, assim, individualmente. Ô, Lari, imagina, vamos propor pra pessoa assim, ó, vamos fazer a dieta do balão sem o balão, né? Muita gente fala isso da bariátrica também, né? Pra que fazer a cirurgia? Você era só fazer a dieta sem fazer a cirurgia. Mas, meu amigo, você não consegue fazer a dieta sem o balão, sem a cirurgia. Um dia, no outro dia tá comendo a geladeira pela porta. Não tem como, porque o balão ou a cirurgia faz com que tu não tenha fome, tu tenha até enjoo nos primeiros dias, então realmente tu não tem fome. Ele te força a fazer aquilo que tu deveria fazer sozinho, mas não consegue, exatamente porque tu tá com uma doença que se chama obesidade e ela modifica todo o teu centro da fome, modifica, né, o teu sistema periférico também, né, então tá adiantando. Tem um meme que ficou muito famoso, que é vocês já viram? Uma mulher que denunciou um médico, ela tava com a prescrição do médico, o médico tinha receitado para ela a dieta do cadeado. Aí o repórter, mas o que foi? Ela disse que o médico pediu para ela comprar 5, 6 cadeados e colocar na geladeira, em lugares estratégicos. Cara, e foi real, assim, oficial. O médico dela mostrou a prescrição do médico, e não fala o médico. Foi uma entrevista, né? Com uma cara de bunda, assim. Eu fiquei muito decepcionado, porque o médico... Dieta do cadeado. A gente fala pro paciente melhorar o ambiente, isso é verdade, né? Não ter
aquilo que tu tem dificuldade dentro de casa, né? Igual a pessoa que tá tentando parar de fumar, tem uma carteira de cigarro ali na gaveta. Não dá pra te ter... Como vai? Né? Tu tem que modificar o teu ambiente pra dar certo. Isso é algo que eu falo bastante pros pacientes. Mas tem os pacientes que daí falam, mas eu tenho filhos. Mas o seu filho também não deveria estar fazendo essas coisas. É verdade, marido, boa. Tem meu marido. Não, com certeza o ambiente ele é fundamental nesse processo, né? Mas não adianta, né? A decisão tem que ser tomada. Tem que ser tomada. Lari, então nossos Telespectadores aqui, ou vídeo espectadores. eles já escutaram tudo sobre essa questão do balão, agora eles podem procurar a nossa equipe, né? E então faça um convite aí pra eles, o teu Instagram, onde que te encontra, conta aí tudo. Então, meu Instagram é Nutri Larissa Fole, tá? Eu atendo atualmente na Osterman, né, em Araranguá, faço atendimentos também em Criciúma, na Gastro Slim. E posto bastante conteúdo ali sobre emagrecimento. E Top, gente, conteúdos tops. E estou na equipe aí há bastante tempo, né? É super importante uma coisa que eu vou falar. Se tu vai fazer esse procedimento, tem que estar com equipes que trabalham com isso, que estudam isso, porque não é algo qualificado, né? não é algo... É algo bem específico. Como eu disse lá no início, eu tive que ir atrás de estudar quando eu comecei a atender esses pacientes. Não era algo que eu sabia profundamente. Então acontece alguns casos do paciente que querer, não, eu vou só colocar, não vou fazer com a equipe, aí depois acaba voltando, porque chegou lá no profissional, já aconteceu isso, cheguei lá na Nutri, ela não sabia o que fazer. Sim. Né? Isso acontece porque cada profissional tem seu nicho, né, gente? Claro. Exatamente. Cada profissional tem, eu também não sei tudo, né? Existem nichos que eu não atendo. Sim. Então, é importante colocar dentro de uma equipe com profissionais capacitados e, não é modéstia à parte, a nossa equipe é a melhor. Também acho. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe, o maior orgulho de dividir com essa nutricionista maravilhosa que me apaixonei pela Lari desde o momento que eu a conheci. Dividir pacientes e grandes resultados. Lari, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, tá? Dividindo toda essa tua experiência, que tu sabe demais, a gente aprende muito contigo. E eu espero que você, telespectador, tenha se inspirado e venha pra nossa equipe uma vez. No próximo podcast a gente vai ter o resultado do meu balão. Então é isso, gente. Beijo. Tchau Até pra a vocês. próxima. Obrigada, tchau, tchau.